Ajuda diária, leitura da Bíblia Sagrada, livro de Jeremias, capítulo 49. Profecia contra Amon. Contra os filhos de Amon, assim diz o Senhor: acaso Israel não tem filhos nem tem herdeiros? Por que, pois, herdou Malcã, Agade, o seu povo, habitou nas suas cidades? Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei ouvir em Rabá dos filhos de Amon o alarido de guerra, tornar-se-á no montão de ruínas. Os lugares da sua jurisdição serão queimados a fogo, e Israel herdará os que herdarão, diz o Senhor. Lamenta, ó Esbom, porque é destruída. Ai, clamai, ó filho de Rabá, vesti-vos de sacos, lamentai-vos e dai volta pelos valados, porque Malcã irá em cativeiro, juntamente com seus sacerdotes e seus príncipes. Porque te glorias nos vales, teus luxuriantes vales, ó filha rebelde, que confia nos teus tesouros, dizendo: quem virá contra mim? Eis que eu trarei temor sobre ti, diz o Senhor Jeová dos Exércitos, de tudo que estão ao redor de ti, e sereis lançados fora cada um diante de si, e ninguém recolherá o desgarrado. Mas depois disso farei voltar os cativos dos filhos de Amon, diz o Senhor. Profecia contra Edom. Acerca de Edom, assim diz o Senhor dos Exércitos: acaso não há mais sabedoria em Temã? Pereceu o conselho dos entendidos? Corrompeu-se a sua sabedoria? Fugi, voltai-vos, buscai profundezas para habitar, ó moradores de Detã, porque eu trarei sobre ele a ruína de Esaú no tempo em que o castiguei. Se vidimadores viesse a ti, não deixaria rabiscos. Se ladrões de noite viessem, não te danificaria quanto lhes bastasse. Mas eu despi a Saul, descobri os seus esconderijos, e não se poderá esconder. Foi destruída a sua descendência, como também seus irmãos e seus vizinhos, e ele já não existe. Deixa os teus órfãos, e eu os guardarei em vida. As tuas viúvas confiem em mim. Porque assim diz o Senhor: eis que os que não estavam condenados a beber do copo, totalmente beberão, e tu ficarias inteiramente impune. Não ficarás impune, mas certamente o beberás. Porque por mim mesmo jurei, diz o Senhor, que borra servirá de espanto, de opróbrio, de assolação e de maldição. Todas as suas cidades se tornarão em desolações perpétuas. Ouvi novas vindas do Senhor, que um embaixador é enviado às nações, para lhe dizer: ajuntai-vos, vinde contra ela, levantai-vos para a guerra. Porque eis que te fiz pequeno entre as nações, desprezado entre os homens. Quanto à tua terribilidade, enganou-se a arrogância do teu coração, tu que habita nas cavernas das rochas, que ocupas as alturas dos outeiros. Ainda que leves o teu ninho como a águia, delata e derrubarei, diz o Senhor. Assim servirá Edom de desolação. Todo aquele que passar por ela se espantará e assobiará por causa de todas as suas pragas. Será como a destruição de Sodoma e Gomorra e de seus vizinhos, diz o Senhor. Não habitará ninguém ali, nem morará nela filho do homem. Eis que ele, como um leão, subirá da enchente do Jordão, contra a morada do forte. Porque no momento eu farei correr dali. Quem é escolhido que porei sobre ela? Pois quem é semelhante a mim? E quem me fixará o tempo? E quem é o pastor que subsistirá perante mim? Portanto, ouvi o conselho do Senhor que ele decretou contra Edom, e os desígnios que ele intentou contra os moradores de Temã. Certamente os menores do rebanho serão arrastados, certamente ele assolará suas moradas com eles. A terra estremeceu com o estrondo da sua queda e do seu grito, até o mar vermelho se ouviu o som. Eis que ele, como água, subirá, voará, e estenderá suas asas contra a bossa, o coração dos valeiros de Edom. Naquele dia será como o coração da mulher que está em dores de parto. Profecia contra Damasco. Acerca de Damasco, envergonhou-se Amate e Arpate. Porquanto ouviram más novas, desmaiaram. No mar a angústia não se pode sossegar. Enfraquecido está Damasco, virou as costas para fugir, e o tremor a tomou. Angústia e dores a tomaram como a de que está de parto. Como está abandonada a cidade de louvor, a cidade da minha alegria. Portanto cairão os seus jovens nas suas ruas, e todos os homens de guerra serão consumidos naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos. E acenderei fogo no muro de Damasco, que consumirá os palácios de Ben-Hadad. Profecia contra Quedar.
Acerca de Quedar e dos reinos de Azor, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, feriu, assim diz o Senhor: Levantai-vos, subi contra Quedar e destruí os filhos do Oriente. Tomarão as suas tendas, os seus gastos, suas cortinas, todos os teus utensílios e os seus camelos, levarão para si e lhe clamarão a medo por todos os lados. Profecia contra Azor. Fugi, desviai-vos para muito longe, buscai profundezas para habitar, ó moradores de Azor, diz o Senhor. Porque Nabucodonosor, rei de Babilônia, tomou conselho contra vós e formou um desígnio contra vós. Levantai-vos, subi contra uma nação tranquila, que habita confiadamente, diz o Senhor. Que não tem portas nem ferrolhos, habitam sós. Os seus camelos serão para a presa e a multidão dos seus gado para despojo, e eu espalharei a todo o vento. Aqueles que estão nos lugares mais distantes de todos os seus lados, lhe trarei a sua ruína, diz o Senhor. E Azor se tornará em morada de chacais, em assolação para sempre. Ninguém habitará ali, nem morará nela filho do homem. Profecia contra Elão. A palavra do Senhor que veio Jeremias, o profeta, contra Elão, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eis que eu quebrarei o arco de Elão, principal do seu poder, e trarei sobre Elão os quatro ventos dos quatro cantos dos céus. Eu os espalharei na direção de todos esses ventos, e não haverá nação aonde não cheguem os fugitivos de Elão. E farei que Elão tema diante de seus inimigos e diante dos que procuram a sua morte. Farei vir sobre eles o mal, o furor da minha ira, diz o Senhor, e enviarei após ele a espada, até que venha consumi-lo. Porei o meu trono em Elão, destruirei dali o rei e os príncipes, diz o Senhor. E acontecerá, porém, nos últimos dias, que farei voltar os cativos de Elão, diz o Senhor.